Igreja Metodista Renovada. Essa é mais uma mensagem de edificação com o pastor Edmagno Vieira. Vamos ouvir um pouco da palavra de Deus. Capítulo 16 de Juízes. Abra a sua Bíblia. Nós vamos ler a partir do versículo de número 4. O tema da mensagem é 7 pilares que sustentam a força de um cristão. Vou repetir o tema. 7 pilares que podem sustentar a força de um cristão. Quando esses pilares são removidos, você pode perder a sua força. Diz assim: depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o, vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos. E te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, com que poderias ser amarrados para que eu pudesse te subjugar. Respondeu-lhe Sansão: se me amarrares com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Repita esse final: e serei como qualquer outro homem. Você não pode se tornar como qualquer homem. Então você tem uma força de Deus em você, e você precisa sustentar realmente, manter firme essa força que você tem. Feche seus olhos e vamos orar. Espírito de Deus, nós queremos graça e misericórdia sobre nós, para que nós possamos compreender a tua vontade revelada. Em nome de Jesus, abençoa todas as pessoas que entraram aqui. Entraram com um propósito específico para poder ser restaurado. Por isso, Pai, em nome de Jesus, vá de encontro a cada coração, em nome de Jesus. Pode se assentar. Se você está se sentindo fraco hoje, você vai entender por que você perdeu a sua força, e você vai ter uma chance para ter essa força de volta. Sansão era o homem mais forte do mundo, e a sua força vinha de Deus. E num tempo na sua vida, ele foi tentado a revelar o seu segredo. Depois que ele revelou o seu segredo, ele perdeu a sua força. E ele foi subjugado pelo inimigo. Muitas pessoas hoje estão sendo subjugadas pelo inimigo. Estão sendo pisadas pelo inimigo. Estão sendo maltratadas pelo inimigo. Talvez o inimigo entrou na sua casa, entrou na sua família, entrou nos seus negócios, entrou na sua vida pessoal, entrou na sua vida espiritual. E você precisa de transformação, você precisa de mudança. Você precisa receber de Deus algo que possa te fortalecer novamente. Este homem chamado Sansão, da região montanhosa, ele se envolveu com uma mulher chamada Dalila. Dalila era uma mulher com outra religião, com outra cultura, com outros costumes. E sob a orientação de seu pai, ele não podia nunca ter se envolvido com essa mulher. E com mulher nenhuma que não fizesse parte do seu povo. E aqui tem uma chave para a gente compreender, um pilar que sustenta realmente a nossa força. É a capacidade que nós temos de não fazer alianças erradas. Vou repetir. Um pilar que sustenta a nossa força em Deus é a nossa capacidade de não fazer alianças erradas, não se meter em alianças erradas. Aí vem algumas perguntas. Com quem que você namora? Com quem que você resolveu casar? Quem é o seu sócio? Quem é a pessoa que você confidencia coisas íntimas? Quem são seus amigos?
Quem é que visita a sua casa? Satanás, ele usa isso para poder migrar a nossa força. Quando Sansão resolveu se envolver, fazer aliança com mulheres que não pertenciam ao seu povo, aí a sua força começou a ser migrada. Aí a porta foi aberta para a queda. Nós não podemos fazer alianças erradas. Quando você faz uma aliança errada, você abre uma porta para perder a sua força. Existem muitos homens de Deus que perderam a sua força porque casaram com mulheres que Deus não autorizou. Existem muitas mulheres que estão para perder a força porque estão querendo namorar ou casar com pessoas que não têm nada a ver com Deus. Existem muitas pessoas que têm negócios financeiros, com pessoas que não têm compromisso com Deus. Talvez Deus está falando com você hoje. Isso pode tirar a sua força. Isso pode migrar a sua força. Você não pode fazer concessões. Você precisa entender que aquilo que você tem foi Deus que te deu. Então, cuidado com a pessoa que você faz aliança. Amém? Tem muita gente que deixou de ser cristão, né, porque namorou com a pessoa errada. Tem muita gente que deixou de ser espiritual porque começou a ter amigos errados. Tem muita gente que deixou de ser cristão porque recebeu na sua casa pessoas que nunca deveriam ter entrado lá. A gente deve convidar para a nossa casa somente pessoas certas para ter um relacionamento com a gente. Se você está namorando com alguém que não tem uma aliança com o Senhor, toma cuidado. Eu acho que você deveria orar para que essa pessoa possa se converter. Porque se entrar na sua relação sem ter a visão de Deus, isso pode migrar o seu ministério e a sua força. Tem muitas mulheres de Deus aqui dentro, lá fora, que hoje não conseguem andar com Deus, porque o marido não quer saber de Deus. Por isso não tem força. Tinha força um dia. Eu conheci jovens de igreja que se apaixonaram por jovens que não queriam nada com Deus. Falaram, se você continuar na igreja, eu te largo. Então, já que você vai me largar, então eu prefiro largar a igreja e vai. Aí vive uma vida de sofrimento e dor. Não abra concessões, cuidado com alianças erradas. Você não pode fazer aliança errada. Quem quer manter a sua força tem que saber com quem faz aliança. Senão você fica fraco. Daqui a pouco você está pensando igual todo mundo. Daqui a pouco você não tem mais a sua autoridade. Irmãos, e tem um negócio que eu vou falar para vocês e falo e vou falar sempre. Se tem uma coisa que me deixa triste, é ver homem sendo mandado por mulher. Ainda bem que eu posso falar isso aqui tranquilo, né? Que ninguém tem esse problema aqui. Homem que é mandado por mulher. E mulher também que é escrava de marido. Não é assim, irmãos. Olha, a mulher tem que andar do lado do marido. É do lado. Existe um princípio para isso. A mulher tem o seu papel, o marido tem o seu papel. Ninguém é melhor do que o outro. Lógico que o marido é o governo do lar. Mas tudo feito bem alinhado, conversado um com o outro. As decisões são tomadas em conjunto. Há um respeito, há um revezamento ali. Mas quando você vê homens desistindo da sua vida espiritual, homens fraquejando na missão por causa de mulher, e mulher fraquejando por causa de homem, por causa de manipulação e controle, isso é o inferno. Isso é o inferno. Toda pessoa que te separa de Deus não serve para você. Nós precisamos de Deus para poder consertar essas coisas agora, para Deus dar um norte para a nossa vida, mas hoje, os nossos jovens que estão pensando em casar, que estão namorando, em nome de Jesus, cuidado com a aliança que você faz. Irmãos, eu tenho o dever profético de falar isso para vocês, porque Deus vai me cobrar isso. Aliança é coisa séria. O teu sócio pode te ajudar a te quebrar. O amigo que você escolheu pode acabar com você. Talvez o amigo errado. A pessoa que você resolveu namorar pode ser uma cilada para a sua vida. Tem que ter discernimento espiritual. Tudo que te separa de Deus não serve para você. Se você tem um emprego que te separa de Deus, você pode largar esse emprego.
Eu estou te autorizando a você largar. O emprego que tira a gente da presença de Deus. Ai, o meu emprego, pastor, tem um emprego que me mata. O emprego que não deixa eu servir a Deus, eu não consigo nem orar. Irmãos, esse emprego eu acho que não é abençoado, não. Eu tenho certeza que não é abençoado. Você precisa pensar. Tudo que te afasta de Deus não serve para você. Eu tinha um emprego antigamente que queria me engolir. E o dia que esse emprego começou a me atrapalhar, eu falei, Deus, eu não aceito isso não. Eu não aceito isso não. O emprego começou a tirar minha vida espiritual, migrar minha vida espiritual. O ambiente era difícil. Você tinha que fazer coisas que não podia ser feito. Você não tinha horário para estar na igreja, tudo atrapalhava. Então nós temos que orar a respeito desse trabalho. Ah, pastor, mas você está falando uma coisa muito séria. A gente vai, irmãos, discerne isso e ora a Deus, que Deus vai te mostrar uma saída. Quando você decide por Deus, Deus vai te dar o bom emprego, Deus vai te fazer prosperar. Deus só faz prosperar quem escolhe Ele. Aquele que escolhe Deus, prospera. E tem muita gente aqui que é muito ocupada, mas consegue servir a Deus. Tem uns que são ocupados mais ou menos, mas não conseguem servir a Deus. Qualquer empreguinho, qualquer coisinha começa a destruir a pessoa. Estão entendendo? Nós precisamos saber com quem nós fazemos aliança. Amém? Esse é o primeiro pilar que nós temos que restaurá-lo. E nós temos que entender que isso sustenta a nossa força em Deus. Amém? Olha só que interessante. Diz a palavra aqui que ele se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Sabe por que ele fez isso? Porque ele se afeiçoou. Ele se afeiçoou, ele olhou para ela, o nome dela mesmo é interessante, significa delicada. Ele olhou para a mulher e falou, que mulher bonita. Que mulher interessante, que mulher. Não, ou você fala, que homem interessante. Sabe o que é isso? É quando a gente troca a palavra de Deus pelo coração. É quando a gente resolve trocar o caminho da palavra pelo caminho do coração. Aí a nossa força fica comprometida. Nós não podemos trocar o caminho da palavra de Deus pelo caminho do coração. Porque o coração é enganoso. O coração traz cilada. O coração muitas vezes decepciona a gente. E se você for motivado pelo seu coração, é o meu coração, aí você vai se complicar. Você precisa ser motivado pela palavra de Deus. A palavra de Deus, o caminho da palavra de Deus. Quando você inverte as coisas e você troca isso, você resolve seguir o caminho do seu coração e não o caminho da palavra de Deus, a sua força fica comprometida. Foi isso que ele fez. Ele tinha uma história, ele tinha um chamado, ele tinha uma unção, ele tinha uma força, tinha uma nação que dependia dele. Sabe o que ele fez? E que mulher bonitinha. Que coisa maravilhosa. Ele se afeiçoou. Irmãos, olha, é a linguagem das emoções. É a linguagem do coração, é a linguagem dos sentimentos. Ou seja, os sentimentos conseguiram destruir o poder da palavra na vida dele. Vocês já viram isso? Vocês já conheceram alguém que passou por isso? Tem alguém que você conhece que está vivendo isso, que está trocando o caminho da palavra pelo caminho do coração? Quando o homem ou a mulher troca o caminho da palavra pelo caminho do coração, a sua força está comprometida. Tem momentos na nossa vida que Deus diz não, e o nosso coração diz sim. E tem um negócio que arrebenta a vida do ser humano, é esse negócio chamado paixão. Que arrebenta, você perde a direção da sua vida, você não quer saber de mais nada, você não quer saber de família, você não quer saber de trabalho, você não quer saber de comer, você não quer saber de nada. Por isso que o amor que Deus ensina, ele é diferente, é um amor com maturidade. Quando a gente aprende a amar de verdade, porque a paixão é fogo, ela vem e queima. A família fala, não serve, mas queima. Ele vai acabar com a sua vida, mas está queimando. Você vai perder o emprego por causa dele, mas está queimando. Isso é a linguagem do coração. E a palavra diz, não faça isso.
Ouça a voz de Deus, ouça a palavra de Deus, olhe os projetos de Deus para a sua vida. Ai, pastor, eu senti no coração assim, um desejo de fazer isso, mas Deus não falou nada. Meu coração, eu sinto assim, meu coração está pesando em relação a essa situação. Irmãos, tem que saber o que a palavra diz. Às vezes, a palavra ela confronta o nosso coração. Na maioria das vezes, ela confronta o nosso coração. As nossas emoções nos dirigem para caminhos errados. Você fica emocionado com tudo. E você tem que se manter firme para que você não perca a sua força. Tem que aprender a amar de verdade. Agora, se toda emoção que vier para a sua vida, você fica preso nessa emoção, seja de situação, seja pessoas, se você não souber lidar com isso, se você não se sustentar na palavra de Deus, na vontade de Deus, você vai se perder, como muita gente se perde. Temos que aprender a separar a vida espiritual das nossas crises emocionais. Se é homem de Deus, se é mulher de Deus, você fica firme, você tem um compromisso com Deus. Vamos separar as coisas. Estou com crise emocional, mas Deus é Deus. E a primeira coisa que a gente vive quando a gente está vivendo uma crise, que a gente faz quando a gente está vivendo uma crise emocional, a gente abandona Deus. Qualquer coisa é motivo para abandonar Deus. Qualquer situação é motivo para abandonar Deus. Por quê? Porque são caminhos do coração. Ele se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila, é delicada, filisteia. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força. Olha que estratégia de Satanás, irmão. E com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Estou fazendo uma analogia, né, que fala de força física, uma força dada por Deus. E nós falamos de força espiritual. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força? Qual é o seu segredo, João? Qual é o seu segredo, Maria? Em que consiste a sua grande força? Como é que você anda com Deus? Você é forte, você levanta a cabeça, você é um homem de oração, uma mulher de oração, uma mulher perseverante. Aí Satanás chega assim no seu ouvido e diz: em que consiste a sua grande força? Quais são os valores que você conserva para poder continuar firme com Deus no meio da tempestade? Por que você é tão forte para ajudar outras pessoas? Por que você consegue fazer missão? Como é que você consegue separar os problemas da sua vida e continuar ajudando pessoas? Em que consiste a sua força? Aí, diz a palavra de Deus, que ela perguntou: declara-me, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para te poderem subjugar? Respondeu-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Você sabe qual é a base de sustentação da força de uma pessoa aqui? É a capacidade de não brincar com o pecado. Quem gosta de brincar com o pecado está correndo um sério risco de perder a força que tem. Quando você consegue ter a capacidade de não se envolver com brincadeiras, o jogo do pecado, eu sou forte, sou espiritual. Aí você vai andando perto do pecado. Quando o troço apertar, eu volto. Tranquilo. Aí faz aquele jogo de sedução. Vou ver se eu estou forte ainda, né? Estou vigoroso no exercício da sedução. Aí fica brincando, telefonema, palavrinhas, né? Brincando, cristão brincando, homens de Deus, mulheres de Deus, brincando com o exercício da sedução, brincando com o pecado. Vamos ver, quando chegar pertinho, eu volto, porque eu sou espiritual, eu sou um homem de oração, eu sou uma mulher de oração, eu sou firme na igreja, eu tenho 20 anos de igreja, eu não caio fácil não. Quem tem que cair? Esse povo aí fraquinho. Agora eu sou forte, eu posso brincar no área do pecado, aí quando Satanás vai me pegar, eu pulo para trás. Satanás, você está achando que eu vou cair? Eu volto. Eu sou forte. É só jejuar, pastor. Quando eu estou mal, eu vou para o jejum, aí eu me levanto na hora. Aí Satanás amarra os demônios na hora. É comigo mesmo.
Eu jogo com esse negócio. Pode deixar, eu converso com qualquer mulher, eu fico sozinho com qualquer mulher e não dá nada. Não dá nada. Por quê? Porque eu sou forte. Aí a mulher fala assim, não, meu marido pode ficar com qualquer mulher em qualquer lugar, conversando, e fica muito tempo, e tem uma amizade colorida com aquela mulher, e não tem problema nenhum, porque ele é um homem espiritual. Que isso? O pastor Edmagno é um homem espiritual, né? O irmão Gilson é um homem espiritual, o irmão Tabosa é espiritual demais, então ele tem essa capacidade de entrar nessas áreas perigosas e sair sem se comprometer. Aí ele brincou com aquilo que ele tinha. E ele começou a brincar. Ela falou, em que consiste a tua força? Se você me amarrar com 7 tendões frescos, ainda não secos, eu me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Foi lá perto do vale, ficou perto do vale da queda, fez assim, não caio, e volta para trás. Olha só como é que eu faço, perto no vale do pecado, eu fico na pontinha, não caio, eu tenho equilíbrio, não caio nada, eu sou tranquilo, estou acostumado a fazer isso, vou pertinho dele, não dá nada. A força do homem e da mulher consiste em saber sair dessas áreas, não se envolver com essas áreas, não brincar com o pecado. Não brinca com o pecado, porque uma hora Satanás vai te pegar e vai fazer uma lenha na sua vida. Cuidado com as brincadeirinhas, com as conversinhas fiadas. Você está uma gatinha hoje, hein? Não conta para ninguém. Conta para ninguém, não. Fica só entre a gente. Aí, atende o telefone. Alô? Tudo bem com você? Você está bonita hoje? Olha para o lado para ver se tem alguém olhando. Como é que está seu dia? Aquela fala romântica, né? Aí a mulher, ela tem uma capacidade de captar no ar as coisas. Mulher é assim, ela consegue. Se olhou para a mulher, ela já sabe as intenções. E mulher ouve. Quando ela ouve, ela é atraída por ouvir. Ela sabe, o cara me cantou pelo telefone. Mas o que ele falou? A voz dele. É ou não é, mulheres? Vocês conhecem quando o homem está com graça, não está? Ele começa a falar. Nossa. Aí fala aquele alô. Alô? Fala, meu bem. Fala, meu bem. Você não é da igreja? Não, é só uma brincadeira. Que isso? Foi uma maneira carinhosa de te tratar. Sou um homem de Deus. Não brinca com o pecado, porque Satanás pode te pegar. A sua capacidade de se esquivar dessa situação, não brincar com o pecado. Se propõe a não brincar com o pecado, é melhor nem passar lá, que é muito melhor. Não passa lá não. Você está vendo que a situação é feia, não passa lá. Não passa lá não. Se ela mexe com você sempre, não passa lá. Não passa lá. Se o cara tem um perfume bom, senta em outro lugar. Passa lá. Aquele perfume é o perfume que você gosta. Não passa lá. Se ele tem mania de te cantar, evita, fica perto. Amém? Tem mais coisas aqui, irmãos. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos que ainda não estavam secos. Com os tendões ela o amarrou. Está brincando. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela disse: os filisteus vêm contra ti. Sansão, gritou o nome dele. Ele quebrou os tendões, como se quebra o fio da estopa chamuscada. Assim não se soube em que lhe consistia a força. Quebrar uma corda como se fosse um fio de estopa chamuscado, isso é obra de Deus. Só o Espírito Santo faz isso. É você pegar uma batalha grande, enfrentar essa batalha, sair vencedor, e alguém vai dizer para você assim: como é que você conseguiu sair dessa? É Deus. Eu peguei a minha batalha grande e saí dela como se não fosse nada. Eu enfrentei uma enfermidade e venci ela como se não fosse nada. Isso é você amarrar alguém com corda e ele quebrar como se fosse aquele fiozinho
chamuscado. Quando você pega o barbante, bota fogo nele e quebra ele. Ele fazia assim, ó. É assim que ele vencia. Era assim que ele usava a sua força para resolver problemas como se não fosse nada. É assim que a gente vive quando a gente anda com Deus. A gente enfrenta a batalha, enfrenta a tempestade, enfrenta a adversidade e sai vencedor como se não fosse nada. Porque Deus vem de encontro à nossa vida e nos fortalece. E as pessoas vão dizer assim: como é que você conseguiu? Foi Deus. Como é que você aguenta? É Deus. Como é que você está enfrentando essa dificuldade? É Deus. Sabe por quê? Porque eu enfrento, e quando eu estou com Deus, tudo fica mais fácil. É disso que nós estamos falando. Aí Dalila ficou muito chateada com isso, né? Então, ela lhe disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Pressão psicológica ela deu nele. A mulher chorava, ficava: eu não vou comer, eu não vou beber. Sabe por que você não me fala qual é a sua força? Eu não vou fazer mais nada. E chorava: você não me ama, você não faz o que eu quero. E chorava. Aí ele se encheu demais da palavra de Deus, ficou importunado, porque todo dia a mulher falava a mesma coisa, ficava gotejando a mesma coisa. Apoderou da alma dele uma impaciência de matar. Você quer se manter forte? Não ceda às pressões. Você quer se manter forte? Não ceda às pressões da vida. Não ceda às pressões das pessoas. Toda vez que está tudo bem e vem a pressão, você desiste. Está faltando dinheiro, pastor, não tem dinheiro para fazer compra. Não quero ser cristão mais não. Não quero não. Deus, aparece a enfermidade, desiste. Cede à pressão. Toda a pressão que vem sobre a pessoa, pressão. Então, Satanás trabalha com pressão psicológica, né? Aí fala assim: cadê seu Deus? Por que seu irmão está doente? Por que está faltando dinheiro na sua casa se você dá o dízimo? Por que você está sofrendo isso se você está sempre na igreja? Por que está faltando isso na sua casa se você é fiel? Pressão. Aí você fala assim: é verdade, eu já não aguento mais. Pressão da vida. Meu emprego não está dando certo. Estou vivendo uma adversidade. Pressão. E a vida é cheia de pressão. Não ceda à pressão. A pressão nos faz desistir. Tem muita gente que desistiu por causa da pressão psicológica, a pressão espiritual, a cobrança. Gente que fica: larga o teu Deus. Você tem que se manter firme e alinhado no propósito. Não deixa a pressão da sua vida, as pressões da sua vida, tirar você do trilho de Deus. Quem consegue se manter firme diante das pressões da vida, esse consegue ficar forte. Esse se mantém forte durante o tempo todo. Agora, se cada ventinho que der na sua vida você desistir, você vai ficar fraco. Levanta a cabeça. Todo mundo tem problema, todo mundo passa dificuldade, todo mundo fica doente, todo mundo fica sem dinheiro, tem problema no mundo inteiro. Você não é pior do que ninguém. Então levanta a sua cabeça, encara a vida como gente, como ser humano, entenda. Para de ficar chorando por causa de coisinha ou outra. Levanta a cabeça e vai trabalhar, vai se esforçar. Para de chorar por causa de pressão. Pressão tem todo dia, toda hora tem pressão. É pressão de patrão, é pressão financeira, é toda hora na nossa vida. Se a gente parar, vamos ficar estático. Não ceda às pressões. Amém? Aleluias. No versículo 16: importunou ele todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma paciência de matar. No versículo 17: descobriu-lhe todo o coração e lhe disse. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapada, e se há de mim a minha força,
e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já ele lhe descobrira todo o coração. Olha aqui, repete no segundo versículo aqui. No versículo que eu li, de número 17, no versículo de número 18, diz que Dalila conseguiu descobrir-lhe o coração, ou seja, ela conseguiu abrir o coração, esmiuçar o coração dele, conseguiu explorar todas as áreas do coração dele, e quando ela conseguiu isso, diz a palavra de Deus, vendo pois Dalila que já lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os filisteus. Isso aqui é outro pilar muito importante. Você precisa ter a capacidade de guardar o seu coração. Você precisa desenvolver a capacidade de guardar o teu coração. Guarda o teu coração. Porque vai vir seta para a sua vida. E se você deixar essa seta entrar no seu coração, a sua vida está comprometida. Quando alguém fala mal de você, e você ficou sabendo, isso vem no nosso coração. Tum. Tem muita gente que desistiu de Deus porque o coração não foi guardado. Nós precisamos guardar o nosso coração de toda e qualquer situação, o tempo todo. Dentro de casa, aquilo que a esposa fala ou o esposo fala, às vezes é uma palavra que você fala, não, eu vou superar, não vou colocar isso no meu coração. Alguém que te trai, se você deixar entrar no seu coração, alguém te traiu, alguém te feriu, alguém falou, alguém roubou de você, alguém fez alguma coisa, todo mundo já foi ferido por alguém. Todo mundo aqui já sofreu alguma coisa de alguém, de alguma igreja. Todo mundo já foi magoado. Mas se todas essas feridas da vida forem começar a entrar no nosso coração, daqui a pouco nós seremos destruídos. A palavra de Deus diz que nós temos que guardar alguma coisa, guarda o teu coração. Então não deixa essas coisas, essas picuinhas, o que se fala, o que se pensa, não deixa nada entrar no seu coração, mantém firme o seu coração, guarda o teu coração. Administra o seu coração de coisas, porque são coisas pequenininhas que vão sendo colocadas, uma coisa que você vê, uma coisa que se faz, outra coisa que se fala, e essas coisas vão entrando no nosso coração, daqui a pouco você está com o coração ferido e você não consegue mais caminhar. Você começa a perder a sua força. Talvez muitas pessoas foram feridas no passado com alguma coisa que foi feita e diz, hoje eu não quero mais ver ninguém, eu não quero saber de igreja, eu não quero namorar com ninguém, não quero fazer mais nada, não quero trabalhar porque alguém me feriu. E tem essa desculpa porque foi ferido, por quê? Porque essa desculpa vai perseguir a sua vida para sempre, porque você guardou no seu coração. Aí onde você for, você vai estar com essa ferida aberta. Aí Satanás vai olhar e vai falar assim, o coração dele é um alvo fácil. Então eu vou plantar uma semente do mal, eu vou arranjar alguém para falar mal dele, eu vou arranjar alguém para magoar ele, eu vou arranjar alguém para destruir a vida dele, para trair ele, porque quando eu vou ferir o coração dele ferido, eu paraliso ele. Diz a palavra do Senhor, que descobriu-lhe todo o coração, vendo pois Dalila que o coração dele estava descoberto, aberto o coração, para as feridas, para manipulação, revelou tudo. Ela falou, agora fica fácil. Quem não guarda o coração, nunca tem força. Muitas pessoas na igreja, às vezes falam assim, o pastor Edmar é um pastor muito seco. Teve uma pessoa que falou assim comigo, por e-mail, um rapaz que revisou o meu livro, ele disse para mim assim, pastor Edmar, você é seco, mas você é bom. Você não é ruim, não. Sabe por que eu sou seco? Porque eu aprendi a ser seco, mas não é seco, não. Porque eu aprendi a guardar meu coração. Se eu for colocar no meu coração tudo que eu vivo, tudo que eu passo, todas as dores que vêm para a minha vida, todo o peso do pecado dos outros que é confessado para mim, eu vou morrer. Todo mundo que vai chegar a falar assim, pastor, a partir de hoje eu não caminho mais com você, se for colocar dentro do meu coração, eu vou morrer. Todo mundo que fala mal de mim nessa cidade, se eu for colocar dentro do meu coração, eu vou morrer.
Toda vez que uma pessoa me decepcionar, porque isso acontece toda hora na nossa vida, toda hora tem alguém que decepciona a gente, e decepciona você também, você vai morrer. E por isso que eu guardo o meu coração e as minhas emoções. Eu aprendi a sorrir por dentro e guardar a minha alma de situações. Estou aprendendo ainda. Estou aprendendo. Se eu for dar ouvido para tudo quanto é coisa que eu ouço, eu sinto assim, mas eu rejeito e não quero mais guardar. Vou me segurando, estou aprendendo, não aprendi tudo ainda não. Aí eu confesso para vocês, tem muita coisa que me faz muito mal ainda, mas estou aprendendo a separar o meu coração. Por isso que eu vou chegar na igreja em todo o tempo e vou louvar a Deus, independente daquilo que eu estou vivendo. Porque quem não guarda o coração não adora a Deus. Chega na igreja e fica assim, por que você não está adorando a Deus hoje? Saí de casa, meu marido falou um negócio comigo hoje que eu vou te falar, pastor. Tira isso do seu coração. Tem uma colega de trabalho minha que fica aí me traindo o tempo todo, a gente chega na igreja, depois não tem nem força para adorar. Seu coração foi atingido, guarda o seu coração. Eu dou uma palavra para você, você é muito maior do que isso. Você é maior do que essas coisas. A habilidade de guardar o coração é a habilidade de quem quer ficar de pé. Se você ficar emprestando seu ouvido para o diabo, você vira um alvo fácil. Amém? Temos que vencer isso. Estou no final. Versículo 19. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela. Irmãos, esse negócio aqui até me incomodou, sabe por quê? O que esse camarada gostava de dormir no colo dessa mulher é uma grandeza, viu? E depois de revelar o segredo dele, ele continuou dormindo no colo dela. E dormia tranquilo. Eu não dormiria não se eu fosse ele. Eu botava um capacete na minha cabeça. Encadeado. É ruim. Então Dalila fez ele dormir nos joelhos dela. Tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Sabe como é que a gente guarda a nossa força? A gente guardando aquilo que a gente tem. A gente valorizando aquilo que a gente tem. Você tem? Então conserva. Você tem? Então guarda. Você tem caráter? Guarda a sua vida. Que caráter não é para qualquer um, não. Caráter não é para qualquer um. Não é todo mundo que consegue ter caráter. Se você tem vida com Deus, guarda isso. Eu achei uma palavra interessante. O pastor Ariovaldo Ramos falou, numa mensagem dele, ele disse o seguinte: quando a gente acontece uma coisa boa na nossa vida, porque o normal é acontecer coisa ruim, fazer coisa ruim porque é próprio da gente. Essa é a palavra dele. Ele disse: o ser humano só faz coisa ruim. Quando o ser humano faz coisa boa, ninguém celebra. Mas quando você faz uma coisa boa, é porque um milagre te alcançou. Que é próprio do ser humano fazer coisa errada. Então quando alguém vem aqui e faz uma coisa boa, igual o trabalho desses homens, isso aí não é porque é obrigação deles, não, porque o milagre de Deus alcançou. É por isso. E a gente acha normal. Normal é pecar. Normal é fazer coisa errada. Isso é normal. Normal é trair. Isso é normal. Agora fazer o certo, só Deus para iluminar o coração da pessoa. Só Deus. Então a gente tem que começar a entender essas coisas. Vamos guardar aquilo que a gente tem, porque o que a gente tem não está por acaso. O que faz homens e mulheres estar na presença de Deus? Vocês estão achando que isso aí é moleza? Quanto demônio está tentando destruir a sua vida, o seu casamento? Você tem um casamento alicerçado, bonito, amoroso, né? Aí fala, não, é porque a vida é assim. Não é a vida é assim, não. Porque o milagre de Deus alcançou você. Por isso que você tem um casamento, aí você tem que guardar o seu casamento, vigiar o seu casamento. Tem que guardar. Você não pode colocar a sua cabeça em qualquer lugar. Você tem que vigiar. Você tem um bom emprego, não é porque você deu sorte, não é sorte, é porque a graça de Deus já alcançou. Tanto alcançou porque nem todo mundo tem o emprego que você tem. Só que a gente tem que aprender a guardar. A guardar aquilo que nós temos. Temos uma família abençoada, vamos guardar com oração.
saber o que fala, saber o que conversa. Nem toda coisa você pode falar com a sua mulher para magoar. Talvez uma palavra que você fala, você mata ela. Então a gente tem que estar em vigilância no que se fala. O que você fala para o seu irmão? Principalmente se o seu irmão for casquinha de ovo. Qualquer coisinha que você fala fica feridinho. Então você tem que começar a ficar do lado dele assim, né? Não ficar quietinho, não fala nada não, porque senão ele sai da igreja, fica triste, fica magoadinho. Então você tem que guardar. Isso é guardar relações. Guardar relações. Se começar a falar tudo o que você pensa, eu falo o que eu penso. Isso não é virtude nenhuma. Sabia? Não é virtude nenhuma você falar o que você pensa. Você tem que falar o que Deus manda falar. Agora, falar o que você pensa não é virtude. Eu falo o que eu penso. Negativo. Você não pode falar o que você pensa. Tem situação que você tem que ficar calado. É melhor ficar calado, ficar mudo. Tem que calar. É tempo de calar, é tempo de falar. Então, eu falo o que eu penso. Fala o que você pensa. Se for falar o que eu penso, irmão, não vai ficar ninguém perto de mim. Então, nós temos que ter sabedoria para poder guardar aquilo que a gente tem. Estou finalizando. Amém? Versículo 28, final. Depois dessa história toda, Sansão foi aprisionado, o inimigo vazou os seus olhos, perdeu a visão, porque cortaram o seu cabelo, perdeu a sua força, estava na mão do inimigo, e colocaram ele como um palhaço, né? Dentro de uma grande arena, um grande templo, e ali todo mundo estava falando, debochando. Você é um palhaço, você é servo de Deus, está aí perdido, sem força. É isso que Satanás quer fazer com a gente. E ele estava sem força nenhuma. Sem força nenhuma. Talvez você está sem força nenhuma. No versículo 28 diz a palavra que Sansão clamou ao Senhor. Clamou ao Senhor. Ele estava sem força porque ele cedeu à tentação. Ele estava sem força porque ele brincou com o pecado. Ele estava sem força porque ele não guardou o que ele tinha. Ele estava sem força por vários motivos. Todos os pilares da sua força foram destruídos. E nesse momento o homem sem força clama ao Senhor. Clama ao Senhor. Você é capaz de clamar ao Senhor, se arrepender, foi isso que ele fez. Clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim. Eu acho que é isso que nós devemos fazer. Esse é um pilar da força. Para ter força novamente, é ter a capacidade de dizer assim: Senhor, lembra de mim. Mas quando a gente está sem força, sabe o que a gente faz? A gente não quer saber mais de Deus. Você acha que você não é digno mais de falar com Deus, você acha que não é digno mais de clamar a Deus, e fala: eu não posso mais clamar a Deus, porque eu estou fraco, estou debilitado, eu estou em pecado, estou caído, porque eu errei. A gente vai lembrando de todos os erros que cometemos durante a nossa vida inteira. E o que acontece? A gente fica fraco. Mas se você quer ter força novamente, você precisa ter a coragem de levantar a cabeça, de clamar ao Senhor e falar: Senhor Deus meu, tem misericórdia da minha vida, me levanta novamente, me dá força novamente. Irmãos, Deus deu força para aquele homem. Ele teve força novamente, e o desenrolar da história vocês conhecem. Ele destruiu mais pessoas ali, naquele lugar, do que ele destruiu durante a sua vida inteira. Ele destruiu todos os inimigos, ele pagou com a sua vida, mas a força voltou. Talvez a sua história não vai ser uma história parecida com a de Sansão, que você vai ter que morrer para vencer inimigo. Mas eu quero parar aqui, no momento onde a força é restaurada, no momento onde ele clama ao Senhor e pede ao Senhor. E para você fazer isso, você tem que deixar o seu orgulho de lado. Para você se chegar novamente a Deus, você tem que esquecer o seu orgulho. As pessoas vão pensar isso: pastor, que eu estou fraco, eu não sou mais a mesma pessoa, eu não tenho mais a mesma unção, eu cometi pecados e pecados que me levaram a essa situação, então eu não tenho coragem. Tem gente que não consegue mais se chegar a Deus porque o diabo está acusando. Mas você precisa deixar o seu orgulho de lado. Você precisa recuperar a sua força, você precisa se fortalecer novamente. E quando você chegar ao Senhor e falar: Senhor meu, Deus meu, eu te peço, dai-me a minha força novamente, me levanta novamente, me fortalece novamente. Aprenda a clamar, mesmo diante de todo o fracasso que você cometeu durante a sua vida inteira, o fracasso que você está vivendo. Clama ao Senhor,
E não fica preocupado com pessoas, que alguém vai pensar alguma coisa. Não, é a sua vida, é a sua história. Clame ao Senhor, chega para Ele e fala: Senhor meu, Deus meu, me ajuda a ser forte novamente, me ajuda a ter força na Tua presença. Aí Deus vai te fortalecer. Aí Deus vai te dar de volta aquilo que você tinha. A gente só sabe o valor de uma unção quando a gente perde ela. A gente só sabe o valor de andar com Deus quando a gente para de andar com Deus. Eu nunca tive essa experiência, irmãos, de não andar com Deus. Mas muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus já experimentaram a queda. E eu tenho a certeza que é uma das piores coisas da vida de uma pessoa. Você começa a comer comida de porco, igual o filho pródigo que saiu de casa. E é uma sensação terrível para qualquer ser humano, é ter a vida vazia, sem Deus, sem esperança, sem nada. Você não sabe o que fazer amanhã, não sabe como será o seu trabalho amanhã. Uma vida sem Deus é uma vida vazia. E talvez você está vivendo essa experiência hoje, de estar com a sua vida sem Deus. Você está sentindo que não tem nada mais que tem sentido, diante de todo o pecado que você cometeu, de todos os erros que você cometeu. E você acha que não é possível, mas eu tenho uma palavra para você. Quero te dizer que Deus, Ele está preocupado com você, e Ele quer te devolver a sua força. Ele vai devolver a sua força. Você vai ser forte novamente, você vai ter coragem novamente. Talvez você se transformou num covarde, numa mulher covarde, mas Deus vai te dar força novamente. Fica de pé e vamos orar então.